aumentar meu rendimento, vou fazer meus investimentos, né? E se a pessoa pensa, isso é para gasto essencial, isso é para gasto supérfluo, isso é para minha reserva de emergência, isso é para dívida, ela nunca vai ter mais do que ela tem na vida. Se você não tem de onde tirar e já tá com dívida, é mais uma dívida. Aí você começa a se afundar cada vez mais, né? A Bíblia tem um versículo que fala que um abismo chama outro abismo. É isso. Voltando à sua pergunta, né? Como é que o brasileiro faz? O ponto maior para mim, sem dúvida nenhuma, Marco, é da nossa educação de não fazer aula de educação financeira. Eu falei em um dos meus vídeos, cara, eu fico 3 anos aprendendo sobre química, mano. Eu fico 3 anos aprendendo sobre física. Eu nunca, na minha vida, usei uma fórmula de química pra nada. Agora, não seria mais inteligente a gente pegar as crianças... Ainda bem que agora tá começando a ter educação financeira nas escolas. Tá começando? Tá começando, Agora vai fazer parte da grade curricular e tal. Não seria muito mais interessante, cara, a gente ensinar coisas mais cruciais, elementares ali de química, física... Até biologia, pô, é conhecimento? É legal? Mas só que a educação financeira vai me acompanhar o resto da minha vida. Sim. Química só vai se eu virar um químico. Sim. E de cada 100 mil brasileiros, não faço ideia, mas de cada 100 mil, um vira químico. Então por que... Só que de cada 100 mil brasileiros, 100 mil vai ter que saber lidar com dinheiro, né? E isso é o primeiro ponto. Então, eu uso um linguajar todo toscão no meu canal. Para de ser burro. Mas a culpa não é do cara, é que ninguém aprende sobre finanças. Né? Tipo... Às vezes você tem um pai e uma mãe que também não sabe lidar, você vai aprender com eles, com o exemplo deles. E assim a gente vai levando péssimos ensinamentos ou nenhum ensinamento de finanças. E isso pra mim é um erro fundamental. A gente tem que começar a aprender. Duda, mas e agora? Já tenho 30 anos, já tenho 40 anos, 50. Vai ler livro. Vai assistir, pô, tem um monte de livro, tem muitos livros famosos. Qual livro você recomenda? Sei lá, cara, você pega Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, sabe? É um livro super famoso, que você lê rapidinho ali, já vai... Você acha ele bom? É bom? É bom, é bom. Eu vou te falar, tem muito livro, mas também tem muito livro que é igual. É que nem, é tipo livro de relacionamento. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, como que é aquele outro? Homem cobra, mulher polvo. Tem vários livros que é muito engraçado, só que parece que as piadas são sempre as mesmas, os exemplos são sempre os mesmos. Leia um livro de educação financeira. Talvez já te ajude. Ou assista as aulas do canal do Primo Pobre. Então, muitas vezes, se você for ler vários livros, você vai ver que a maioria tem meio que o mesmo conteúdo, né? Mas já ajuda você a ter uma ideia melhor de como gastar, como poupar, né? Tem duas... Importante, mano, é a gente pensar o que é custo fixo essencial. Então, por exemplo, essencial. Casa. Então, se você mora de aluguel ou de financiamento, é um custo essencial. Você tem que ter onde morar. Supermercado, você tem que ter o que comer. Luz. Netflix já não é essencial, entende? Mas é uma coisa que ninguém... Dá pra viver sem. Mas já é uma coisa que muita gente... Não tem como. Tem, claro que tem, né? Eu vivia, desde que eu nasci até 2 anos atrás, sem Netflix, né, mano? Então, sim. Então, a gente pensar o que é custo essencial e o que não é essencial. E aí você fazer a tua somatória. Por exemplo, via de regra, o financiamento, a parcela dele, não pode ultrapassar 30% do teu salário. Então, se você leva isso ao pé da letra, 1/3 do teu salário já foi só com financiamento, né? Financiamento do quê? De imóvel. Por exemplo, se você vai financiar uma casa na Caixa Econômica, a parcela não pode ultrapassar 30 ou 33, não lembro, acho que é 30%. O cara ganha 1.000, a parcela tem que ser 300 no máximo. Então... Se você vive dessa forma, tudo vai ser muito variado, né? Pega esse exemplo, 30% é o financiamento. Se o cara teve filho e se separou, paga a pensão, 30% já é pro filho, sobrou 40% só pra ele, né? Então é meio difícil você pensar assim, tanto por cento é pra se endividar, tanto por cento é pra isso. Eu prefiro pegar o teu salário, tem até uma planilha no meu canal. É por isso que eu te falei no início da reserva de emergência. Sim. Aí como um cara desse junta 6 meses do custo de vida dele. Exato, entendeu? Então eu prefiro trabalhar com percentual. Lá no meu canal tem uma aula que chama assim... hoje a sua vida financeira vai se organizar. Eu montei uma planilha em Excel e divulguei lá, gratuita e tal. Você vai botar teu salário, outras fontes de renda, faço Uber, vendo sorvete, sei lá. Aí vai ter a renda final. Aí tem uma outra parte lá que você coloca o que é gasto essencial e o que é gasto supérfluo. Aí você vai pegar, por exemplo, o gasto essencial, digamos que ele represente... 80%. 80%.
Quer dizer o quê? Que os outros 20 você pode gastar com outras coisas, ou com coisa supérflua, ou fazer dívida? Só que se você pensa assim, você nunca vai ter o teu dinheiro para montar o seu pé de meia. E eu falo assim, porque uma coisa é a reserva de emergência. Caso alguém esteja assistindo aí e não saiba, né? A reserva de emergência é uma grana que você tem guardada ali. Tipo, normalmente ela tem que equivaler a 6 meses do seu custo. Ah, beleza, Duda, eu sei que eu sobrevivo com R$1.000 por mês. Então você tem que ter R$6.000 guardados ali. Caso dê tudo errado, Caso você dê tem ruim. 6 meses pra você viver. Exato. Caso dê ruim, tá ali. Só que, beleza, essa é a reserva de emergência. Tá. Mas isso aí não é o seu, sabe, é um negócio caso dê ruim. Isso Só é que pra não mexer, né? Exato, só que você também tem que montar agora sim, eu vou montar minha poupança, vou montar meu rendimento, vou fazer meus investimentos, né? E se a pessoa pensa, isso é pra gasto essencial, isso é pra gasto supérfluo, isso é pra minha reserva de emergência, isso é pra dívida, ela nunca vai ter mais do que ela tem na vida, sabe? Tipo, ela nunca vai ter, opa, olha, minha poupança já tá com 5 pau. Opa, daqui a alguns meses, 10 pau, 20 pau, 30 pau. Aí ela nunca vai conseguir investir em algo que vai fazer a grana dela aumentar. Então, sei lá, cara, eu nunca parei pra mensurar percentuais exatos, sabe? Então, o importante é você ter sempre a tua reserva de emergência pronta. E quando ela estiver pronta, aí... a gente pode até voltar nesse assunto de reserva de emergência, que é muito importante esse assunto, cara. Quando ela estiver pronta, aí você vai começar a montar seu patrimônio mesmo financeiro, tipo, porque senão você vai continuar sempre na mesma. 30% é pra isso, 40% é pra isso, 30% é pra isso e pra dívida. Então, e aí nunca sobra, Tá, sabe? então assim, a reserva de emergência é a primeira coisa que o cara tem que fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, não ter dívida. Não ter dívida, é. Aí depois a reserva de emergência. Sim, porque... É importante isso daí, porque pra mim o primeiro é sempre a dívida. Sempre quitar dívida, pra você não dever nada pra ninguém. Isso te dá paz, cara. Isso te dá paz, sabe? Não é só números. Então, por exemplo, você fica tranquilo sabendo pensando que em não deve. etapas, se eu não tenho reserva de emergência, eu não tenho que pensar em investir em nada disso. Primeiro faz a reserva de emergência. Sim, exato. Por quê? Pra que é a reserva de emergência? A gente tá muito sujeito a dar zica, do nada, na nossa vida, em qualquer coisa, né? Pô, mano, você tá de boa. Esses dias... Um amigo da família lá, ele tava passando por uma dificuldade e tal, não tinha plano de saúde, aí teve um AVC, ataque cardíaco, sei lá, eu sempre confundo esses negócios aí. Você vê que eu aproveitei bem as aulas lá de sei lá de quê, primeiro socorro do Detran. AVC, digamos. Ele teve que ficar internado, ele não tinha plano de saúde, e ele foi para um hospital público. 15 pau! Mano, o cara tá pagando até hoje e vai continuar pagando por muito tempo. Hospital particular. Isso, hospital particular. Aí, tipo, se você tem uma reserva de emergência, você já... vou citar o exemplo do nosso ex-carro. A gente tinha um carro, que a gente tava de boa, e estourou a correia dentada. Cara, estourar a correia dentada é uma das piores coisas que acontece com o teu carro. Pô, Dudu, mas você é burro também. Mano, estourou antes da época de eu trocar a correia. Porque era cada 70 mil, se não me engano, estourou antes. Aí beleza, ficou 4 pau, se não me engano. Se você não tem de onde tirar e já tá com dívida, é mais uma dívida. Aí você começa a se afundar cada vez mais, né? A Bíblia tem um versículo que fala que um abismo chama outro abismo. É isso, sabe? Cada vez mais você começa a se lascar muito. E aí você zoa teu relacionamento. O pessoal fala que casamento, uma das maiores causas de briga é finanças. É verdade. Né? Você começa a ficar estressado, você já não tem mais paz de espírito. Agora, quando você tem uma reserva de emergência, volto a dizer, não é só questão de eu tenho dinheiro lá, não, é que eu tenho paz, sabendo que se alguma coisa der ruim, cara, tudo bem, a gente tem ali o nosso montante ali, a gente pode tirar de lá e não vamos se lascar por causa disso, né? Então, quitar dívida, ter a reserva de emergência. A partir do momento que você tem sua reserva de emergência, aí você pode começar a investir. E investimentos são muitas possibilidades, muitas coisas.